quando o anjo aparece a Maria, aí na Nova Aliança, no livro de Lucas, logo no início, nós vemos essa profecia, ou esse compromisso do Criador em levantar alguém que construiria o templo para ele, se concretizando, porque as palavras idênticas àquelas que o Criador falou pela boca de Natã, agora são ditas pela boca do anjo. E ele fala: Maria, você é agraciada entre as mulheres, porque de você nascerá aquele do qual os profetas já falaram antes. Seu trono será estabelecido para sempre. Mesma coisa que foi dita através de Natã a Davi. Ele será chamado Filho do Altíssimo, exatamente as mesmas palavras que o Criador falou através da boca de Natã a Davi. Ele será filho de Davi, mesmas palavras ditas através do Criador pela boca de Natã a Davi. E aí nós vemos, portanto, diante de uma situação tão verídica que não há como negativar ou refutar, porque na verdade nós vemos um compromisso sendo feito, compromisso de se levantar alguém que construiria o templo e depois, sendo selado este compromisso, quando o anjo aparece a Maria e dá todas as descrições exatamente como Natã chegou para Davi e disse: não se preocupe se você em algum lugar leu que seria o filho de Davi, diretamente o filho dele que faria o templo, porque na verdade é uma mentira terrível de Salomão, que ele fala não só no livro de Reis, mas ele mesmo repete no livro de Crônicas. Não mentiria Salomão? Acaso Salomão é o Salvador, que em tudo foi tentado, mas sem pecado? Você crê mais no Salvador ou em Salomão? Salomão puxou para ele e disse que a ordem seria dada para que ele construísse. Palavras puramente de Salomão. Jamais, em lugar algum da Escritura, aparece a voz do Criador, seja através de profetas, ou através dos seus discípulos, ou do seu Filho, nosso Salvador, nenhuma palavra dizendo que foi ordenado a Salomão construir o templo, mas apenas palavras próprias do próprio Salomão dizendo isso. E quem é Salomão? Para que nós venhamos a confiar tanto nele. Quem foi Salomão, afinal? Não foi aquele que fez logo um compromisso com o rei de Tiro, o adversário, o inimigo, para construir o templo? Não foi ele que logo se aproximou da filha de Faraó no início da narrativa da sua vida? Não foi ele próprio que amou tantas mulheres quanto seu coração desejou? Não foi ele próprio que a cada um dos deuses de suas mulheres ele ergueu um altar? Quem é o Salomão? Será que é aquele que você aprendeu através da religião? Ou será que Salomão realmente é aquele que está descrito sobre ele na Escritura, que não tinha pena de matar animais, matava muitos animais em sacrifício, não se sabe a quem? E ainda por cima, aquele mesmo que escravizou o seu povo, o povo de Israel, à custa de muito trabalho escravo, e não pensou duas vezes quando ofereceu 20 cidades com seus moradores como pagamento pelos juros que devia da construção do templo, de suas casas e de todas as cidades que Salomão ergueu por sua vaidade. Leia e você verá que a história é um pouco diferente daquela que nos contaram. Então o Salvador nunca ergueu um templo, nunca nos mandou construir templo e, na verdade, até mesmo nunca nos pediu para adorar em templo algum. Quando ele se manifestou, a mulher do poço que estava ali sentado, quando ela vinha tirar água, ele disse para ela: não devemos adorar nem no templo, nem em Jerusalém. Não adoramos em lugar físico, adoramos em espírito, porque o Pai é espírito e assim convém, importa, que quem o adore em espírito. A esses que adoram em espírito, o Pai busca. Essas foram as palavras do Salvador quando a mulher perguntou a ele: onde devemos adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém.
Nossos pais adoraram no monte. E ele, bem rapidamente, sem pensar duas vezes, respondeu: chegará a hora, e já chegou, que nem no monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Chegará a hora, e já chegou. A hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Afinal de contas, não foi preciso o Criador se revelar a Abraão em um templo, nem tampouco a Jacó. Também não se revelou em um templo a Moisés. Na verdade, ele não se revelou em templo algum a nenhum dos homens que ele levantou. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria. E por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. No último dia da festa, que era o mais solene, Jesus ficou de pé e gritou: se alguém tem sede, venha a mim. E aquele que acredita em mim, beba. E como diz a Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Ouvindo essas palavras, alguns diziam no meio da multidão: de fato, esse homem é mesmo o profeta. O Messias não virá da Galileia? A Escritura não diz o que o Messias será da descendência de Davi e que virá de Belém, povoado de onde era Davi? Eu sei que vai chegar o Messias. E quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Foram para onde estavam os chefes dos sacerdotes e fariseus, e estes perguntaram: por que não o trouxeram? Nunca alguém falou assim como este homem. Também ele enganou vocês. Você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita neste homem? Mas esta multidão não sabe a lei de Moisés. E por isso são malditos. Um dos fariseus do local era Nicodemos, o homem que de noite fora ter com Jesus. De acordo com a nossa lei, um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. És tu também da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ouvindo essas palavras, alguns diziam no meio da multidão: de fato, esse homem é mesmo o profeta. O Messias não virá da Galileia? A Escritura não diz o que o Messias será da descendência de Davi e que virá de Belém, povoado de onde era Davi? Por isso houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos em cima dele. Também ele enganou vocês. Você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita nesse homem? Mas esta multidão não sabe a lei de Moisés. E por isso são malditos. Um dos fariseus do local era Nicodemos, o homem que de noite fora ter com Jesus. De acordo com a nossa lei,
Um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. És tu também da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ouvindo essas palavras, alguns diziam no meio da multidão: De fato, esse homem é mesmo o profeta. O Messias não virá da Galileia? A Escritura não diz o que o Messias será da descendência de Davi e que virá de Belém, povoado de onde era Davi? Por isso houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prender, mas ninguém pôs as mãos em cima dele. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando viu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida. Dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem. Será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Ouvindo essas palavras, alguns diziam no meio da multidão: De fato, esse homem é mesmo o profeta. O Messias não virá da Galileia? A Escritura não diz o que o Messias será da descendência de Davi e que virá de Belém, povoado de onde era Davi?